Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula das estruturas condicionais, certo? As estruturas se, né? E vamos continuar as aulas anteriores. Então, se você perdeu as aulas anteriores, vá no canal. Se você estiver assistindo pelo portal Programando, só você ir nas aulas anteriores aí que você vai conseguir visualizar esses vídeos, certo? Peço para vocês, para quem tiver interesse, né, de concluir esse curso e obter o certificado, é só ir lá no portalprogramando.com.br, acessar, fazer o curso, fazer as atividades e você terá o seu certificado, certo? Lembrando que esse curso ele também é disponível como podcast, então você pode ir em qualquer agregador de podcast, acessa lá, Portal Programando, joga para buscar e você pode ouvir no carro, no metrô, então peço, né? Tem até conteúdos, inclusive agora eu tô começando a lançar conteúdos diferentes desses do curso, né? Conteúdos que não são necessariamente cursos, mas vocês podem ouvir que tá tudo relacionado à área de programação, à área de desenvolvimento, ok? Então, vamos lá para a aula. Abraço! Bem, na aula anterior, a gente falou sobre as estruturas condicionais aninhadas, ou seja, estruturas condicionais que são estruturas dentro da estrutura, certo? Você coloca uma estrutura se, dentro desse se você coloca um outro se, dentro desse se você coloca outro se e você pode ir aninhando. É possível fazer com infinito se? Sim, é possível. Porém, existem meios mais inteligentes, meios com melhores práticas de programação de fazer isso. O legal é que a gente pode usar dentro da estrutura condicional mais de uma verificação. A gente faz isso através dos operadores lógicos. Vamos só dar um overview aqui para quem já ainda não tem uma noção de lógica ou quem estudou já faz um tempinho. O que é um operador lógico? A gente tem alguns operadores, vocês já devem ter ouvido falar no e, no ou, no não, né? Aqui a gente vai focar em 3, e, ou e não, tudo bem? Então, o que é o operador e? O operador e, ele nos diz o seguinte, que para uma condição ser verdadeira, a primeira verificação tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser verdadeira. Vamos para um exemplo. Se eu falo o seguinte, se fizer sol e eu tiver de roupa de banho, eu vou à praia. Quando eu vou à praia? Perceba, se fizer sol e se eu tiver roupa de banho, eu vou à praia. A minha pergunta é, quando eu vou à praia? Apenas quando estiver sol e quando eu tiver uma roupa de banho, certo? Então, se tiver sol, porém, eu não tenho uma roupa de banho, eu não vou à praia. Se eu tiver uma roupa de banho, porém, não está sol, está um dia nublado, eu não vou à praia. Eu vou à praia apenas na condição que esteja sol e eu tenha uma roupa de banho, certo? Então, para que o e seja verdadeiro, toda a condição seja verdadeira, eu preciso que o que tem antes do e e o que tem depois do e seja verdadeiro. Apenas nesse caso. Tudo bem? Então, só para ficar aqui mais teórico, né? Então, o operador e ou AND, né, que é e em inglês, resulta em um valor verdadeiro se os dois valores da entrada for verdadeiros. Caso contrário, é falso. Apenas nesse caso é verdadeiro, onde os dois forem verdadeiros. Bem, vamos aqui então para um exemplo no código, né? Então, eu vou declarar uma variável chamada num, do tipo inteiro. Vou pedir para o usuário um valor e vou guardar nessa variável através do comando leia, e aí eu vou para minha estrutura condicional. Então, eu vou colocar dentro do se num maior igual a 20, aí eu coloco o e, a letra e mesmo, o e minúsculo, e. Num menor ou igual a 90, então, se o número for maior que 20 e o número for menor ou igual a 90, então eu vou escrever na tela para o usuário, olha, o número está na faixa de 20 e 90. Então, de novo, só recapitulando, a estrutura se fica da seguinte forma, se, aí eu coloco entre parênteses, num for maior ou igual a 20, fecha parênteses, e a letra E mesmo,
abro outro parênteses, num menor ou igual a 90, então eu vou escrever na tela o número está na faixa de 20 e 90. Se não, ou seja, se o num for menor do que 20 ou se ele for maior que 90, ele vai entrar no se não, né? E aí ele vai entrar, o número está fora da faixa do 90, certo? E aí eu finalizo meu algoritmo. Então esse meu algoritmo eu só quero saber se o número está entre 20 e 90. Essa é a verificação que eu quero fazer. Vamos executar esse algoritmo. Então estamos aqui com o código já no Visual G e vamos executá-lo, né? Então ele vai primeiro criar a nossa variável num do tipo inteiro, iniciar o algoritmo, pedir o valor para o usuário. Vou digitar aqui um valor primeiro que está fora da faixa 2090. Então eu vou digitar aqui 12, tá bom? Dou Enter. Aí ele está perceba que agora ele está no se. Ele vai verificar se o número é maior ou igual a 20 e se o número é menor ou igual a 90. Perceba que ele não entrou, ele foi direto para o se não, certo? Então 12 está fora da faixa. Ele vai imprimir na tela, o número está fora da faixa de 20 a 90 e finaliza o algoritmo. Olha que legal. Agora eu vou executar novamente, né? Crio a variável, peço o valor para o usuário. Agora eu vou digitar 25. 25 está na faixa 2090, né? Ele vai fazer a verificação, então se o número é maior ou igual a 20 e se o número é menor ou igual a 90. Perceba que ele entra dentro do se, ele vai imprimir e finalizar o algoritmo. Então perceba que o i ele vai verificar os dois casos. O valor tem que ser maior, né, do que ou igual a 20 e menor ou igual a 90. Perceba que eu digitei primeiro 12. E 12, se você for pensar, ele é menor do que 90, que é uma das nossas condições. Porém, a condição que verifica se o número é maior ou igual a 20 vai anular essa verificação, que para a condição e ser verdadeira, né, as duas precisam ser verdadeiras. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido o e. Vamos continuar. Temos também o operador ou OR. Vocês podem achar na literatura como OR, porque o OR é a tradução para inglês do ou. E o que o ou nos fala? Eles falam o seguinte, olha, para o resultado ser verdadeiro, pelo menos uma das condições precisam ser verdadeira, certo? Se as duas forem falsas, aí a gente tem um valor falso. Porém, se pelo menos uma das condições forem verdadeiras, antes do ou e depois do ou, isso quer dizer que o ou será verdadeiro, se pelo menos uma das condições forem verdadeiras. Perceba que ela é diferente do e. O e, as duas precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo. O ou precisa que pelo menos uma. Se uma for, já o ou fica como verdadeiro. Se a segunda for, também fica verdadeiro. Se as duas forem ao mesmo tempo verdadeira, aí sim, também é verdadeiro. Porém, se as duas forem falsas, temos então um valor falso para o ou. Então, vamos aqui. Vamos para o exemplo, né, que eu tinha falado lá com o e. Se fizer sol ou eu tiver roupa de banho, eu vou à praia. Quando eu vou à praia? Se tiver sol ou eu tiver roupa de banho, eu vou à praia. Essa é a minha afirmação. Então, se tiver sol, eu vou à praia? Sim, eu vou. Eu nem preciso verificar se eu tenho, né, roupa de banho. Se tiver sol, quer dizer que eu já vou à praia. Ou, se eu tiver roupa de banho, independentemente se tiver sol ou não, eu também vou à praia, né? Isso me diz que, pelo menos uma sendo verdadeira, eu tenho um valor verdadeiro. A única verificação falsa que eu tenho para o ou é se as duas forem falsas ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu não vou à praia, eu só não vou à praia se não tiver sol e, ao mesmo tempo, eu não tiver roupa de banho, certo? Então, é o contrário lá do e. Então, vamos aqui para um exemplo no código. Então, primeiro eu vou criar uma variável do tipo estado civil, do tipo caractere, né? Uma variável chamada estado civil do tipo caractere. Vou pedir para o usuário me digitar o estado civil dele. Quando o usuário digitar, eu vou verificar se o estado civil é solteiro ou se o estado civil é casado.
Se for solteiro, isso quer dizer que ele já vai entrar no se, porque o ou ele precisa apenas de verificar se uma das condições é verdadeira, não é verdade? Então, por exemplo, se eu digito alguma coisa diferente de solteiro, então ele já direto vai para a segunda verificação, porque ele precisa verificar também o casado. Então, se eu digito, por exemplo, solteiro, ele vai chegar no se, estado civil igual solteiro? Sim. Então ele já vai entrar. Se eu digito casado, ele vai fazer estado civil é igual solteiro? Não. Ele vai verificar a segunda condição. Ou estado civil é igual a casado? Sim. Então ele também vai entrar no se, certo? Ele pode ser um ou outro. Agora, se eu digito, por exemplo, divorciado, para esse nosso exemplo, ele não é um estado civil não válido. Então, ele vai entrar no se não e vai imprimir na tela estado civil não é válido. Vamos executar esse código lá no Visual G. Então, eu tenho aqui no Visual G já o código, né? Então, vamos lá. Ele vai criar a variável, né? Eu chamei a variável de estado civil do tipo caractere, ou seja, do tipo que eu vou ter letras, né? E vou usar o comando leia para pedir o usuário. Então, eu vou digitar aqui um estado civil qualquer. Eu vou digitar o meu nome aqui. Então, o meu nome não é um estado civil válido, né? Então, eu vou digitar aqui Aldo. Vou dar Enter. Ele vai ir para verificar no se é igual a solteiro ou se é igual a casado. Nesse caso, não é. Então, ele vai imprimir o estado civil não é válido, certo? Então, vamos lá. Executar novamente. Crio a variável, peço o estado civil para o usuário. Vou digitar aqui casado. Então, vou dar Enter. Ele vai vir para o se e vai continuar dentro do se, porque o estado civil agora é um estado civil válido. Então, ele vai entrar no se, né? Apesar de ser diferente de solteiro, como o estado civil igual casado é uma condição verdadeira, ele entra no se e já finaliza o algoritmo. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a estrutura com o ou. A última operação, o último operador lógico que a gente vai ver é o não ou negação, certo? O que o não nos diz? Ele faz o seguinte: se uma condição for verdadeira, o estado dela muda para falso. Se uma condição for falsa, ela muda para verdadeiro. Então, o não, ele inverte o valor da condição. Se verdadeiro passa a ser falso, se falso passa a ser verdadeiro. Então, se eu digo, se não há chuva, eu vou à praia. Quando eu vou à praia? Quando não há chuva. Quando o valor chuva for verdadeiro, eu não vou à praia. Certo? Então, para que eu vá à praia, chuva tem que ser falso, né? Então, não pode estar chovendo para que eu vá à praia. O operador não, ele faz justamente isso. Ele inverte o valor para que eu possa ter o valor contrário naquela condição. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente já está caminhando para o final dessa parte de estruturas condicionais, tudo bem? Quem ficou com alguma dúvida, reveja o vídeo, faça um comentário. Quem estiver ouvindo por podcast, faça um comentário no site ou no SoundCloud. Vocês podem pesquisar aí, fazer o comentário, mandar e-mail. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor para se comunicar comigo. Mas, por favor, não fiquem com dúvidas. Reforço, quem quiser tirar o certificado, né, nesse curso de algoritmo, pode ir lá no portal programando.com.br, que lá você vai poder tirar o certificado gratuitamente. Tudo bem? Até a próxima!